E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos de sábado, jogos do dia 20 de agosto de 2022. E antes de eu começar o vídeo, quero pedir três coisas aqui para vocês. A primeira delas é que você se inscreva no canal, clica no botão vermelho inscrever-se, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta. Segundo pedido que eu faço para vocês é que vocês deixem o like, clica no botão do gostei aí para fortalecer os vídeos. E se você não gostar, pode deixar o dislike também, não tem problema. O importante é que você interaja. E por último, não menos importante, que deixe seu comentário sobre as partidas, sobre os palpites que eu trago aqui para vocês, sobre essa camisa linda. Hoje eu tô aqui com a camisa do New Old Boys, o NOB aí da Argentina, um time muito tradicional lá no futebol argentino, que já disputou jogos importantes com os times brasileiros, que lembra aquela final do campeonato da Libertadores contra o São Paulo, onde o São Paulo se sagrou campeão em cima do New Old Boys, Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos aqui para os palpites, para os jogos, começando pelas 8 horas viajamos aí para a Argentina, lá em Colón, teremos o jogo do Colón contra o Tigre. E nessa partida aí, o Tigre tem um leve favoritismo no meu ponto de vista. Por quê, Não é só no meu ponto de vista, não. O Tigre é o 14º colocado. O Colón é o 23º. E se nós puxarmos aqui a sequência de jogos das equipes, vemos que o aproveitamento do Tigre, é bem parecido com o do Colón, mas quando colocamos aqui, fora de casa, vemos que dos últimos 2 jogos o Tigre vem de empate contra Racing, que é uma boa equipe, contra Defensa e Justiça também, que é uma equipe de muita qualidade. Já o Colón, dentro de casa, um time que não vem conseguindo aproveitar o fator casa, mesmo jogando contra equipes que não tem tanta expressão no futebol argentino, como é o caso do Arsenal do Sarandi. O Independiente está muito mal, conseguiu vencer o Colón. O Aldosivi também é uma equipe bem limitada e o Colón não conseguiu vencer. Então esse jogo aí é um jogo com grande chance para empate, Eu acredito que o Tigre possa ir lá e sair com ao menos um empate. Nós temos aqui um odds de 1,45 na Betano. Essa é a sugestão que eu deixo para vocês. No jogo do Huracan contra a equipe do New Old Boys, que é o que eu visto a camisa, eu não vou ser clubista aqui não. O Huracan é um time melhor, tem um aproveitamento melhor e também joga dentro de casa, Então olha só o aproveitamento que o Huracan tem dentro do seu estádio, Perdeu aí apenas 2 partidas de 10 que disputou, enquanto que o New Old Boys, ele é uma equipe que vem sofrendo um pouco aí nos últimos jogos, principalmente nos últimos 5, inclusive tomando goleada, perdendo por 2 gols de diferença. Então assim, eu acredito que o Huracan, que tem um dos melhores aproveitamentos como mandante na competição, é um time que perdeu apenas uma vez. Eu acredito que ele vence essa partida. O New Old Boys é um time que tem um aproveitamento regular como visitante, mas as odds deveriam estar um pouco mais altas para o Huracan, um pouco mais baixas na verdade, e o mercado oferece um valor aí pra gente a favor do Huracan, que joga dentro de casa e é favorito. Minha sugestão de aposta: Huracan vence. Depois nós teremos aqui, saindo da Argentina, indo para o futebol brasileiro, começando pela Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo interessante do Atlético Mineiro contra o Goiás. O Atlético Mineiro é favorito para vencer essa partida, provavelmente vença, mas eu não gosto das odds que foram oferecidas para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro pagando 1,25, no meu ponto de vista, tem uma cotação muito baixa. E aí, quando nós vamos olhar aqui as linhas do jogo, as linhas de handicap, para tentar pegar uma cotação mais alta, nós temos o menos 1,5 a favor do Galo. Ou seja, se nós apostássemos no menos 1,5, o Galo teria que vencer por 2 gols de diferença para ganhar essa aposta. Eu não vejo valor. Eu acredito que o Goiás não perca por 2 gols de diferença, E nós temos aqui uma opção bem interessante, mais 2 Goiás, com odds de 1,55, ou seja, o Atlético Mineiro teria que vencer por 3 gols de diferença para a aposta ser perdida. Se o Atlético Mineiro vence por 2 gols de diferença, a aposta é devolvida. E se o Atlético Mineiro vence por 1 gol de diferença, ou empata o jogo, ou o Goiás vence, nós ganhamos a aposta. Então eu vejo muitos cenários onde esse último exemplo que eu passei para você pode acontecer, de 1 gol de diferença apenas do Galo e a proteção dos 2 gols também. Então essa é a minha sugestão de aposta: mais 2 Goiás.
handicap asiático, beleza? Próximo jogo, às 19 horas, nós teremos aí o Fluminense contra o Coritiba, um jogo bem interessante, mas um ponto a ser analisado e a ser lembrado dessa partida é que o Fluminense jogou no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, um jogo difícil, um jogo duro, inclusive vem jogando aí, né, na Copa do Brasil no meio de semana. O Fluminense passou de fase na competição e vai enfrentar o Corinthians na próxima semana. É um jogo fora de casa, ou seja, o Fluminense vai ter que viajar para São Paulo para poder jogar contra o Corinthians. E aí tem a questão do desgaste físico, tem a questão do técnico Fernando Diniz poder talvez poupar alguns jogadores ou, né, mesmo não poupando os jogadores que entrarem nessa partida, talvez se forem os titulares, talvez não entre com tanto foco, porque tem um jogo muito importante de semifinal de Copa do Brasil na próxima semana, no meio da semana, que provavelmente o Fluminense vai jogar sua atenção toda para lá. Então, assim, por conta desse cenário que eu compartilhei com vocês, e essas odds que estão sendo oferecidas aqui na vitória do Fluminense, tudo bem que o Fluminense é um time bom, tudo bem que o Fluminense vem jogando um bom futebol, uma das melhores equipes do Brasil, mas nesse cenário, com essa cotação, eu não gosto. É uma cotação muito baixa para a vitória do Fluminense. Eu também não gosto de pegar nada a favor do Coritiba, porque o Coritiba é uma equipe limitada também, mas tem esses pontos a serem analisados e eu prefiro deixar esse jogo de lado e focar em outras partidas, até porque como é sábado, tem muitos jogos interessantes para se apostar e esse jogo eu deixo de fora porque realmente eu não vejo valor. Beleza? Agora, saindo da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos para a Série B da competição. Às 11 horas da manhã temos um clássico aqui, ó, da Ponte Preta contra o Guarani, né, o clássico de Campinas. A Macaca vai jogar dentro de casa, que é o mesmo estádio do Guarani, só que com o fator casa, né, com o mando de campo, com a torcida ao seu favor. Então, assim, nessa partida, a Ponte Preta vem crescendo na competição, inclusive vem de bons aproveitamentos jogando dentro do seu estádio, né, com mando de campo. Enquanto que o Guarani, sempre que jogou aqui como visitante, eu tô falando assim, mas o fator casa não é tão importante nessa partida, porque como eu falei, os dois times jogam no mesmo estádio, o jogo vai ser na mesma cidade, mas tem a questão da torcida, né? A torcida é maior para o time da casa. Então tem esse ponto que agrega a favor da Ponte Preta. Então, assim, como a Ponte Preta vive um momento melhor do que o Guarani, nós temos aqui odds no empate anula, sempre bom ter a proteção de empate em clássicos. Nós temos o empate anula pagando 1,48 e se você for para Betano, provavelmente vai estar com odd melhor. Então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Ponte Preta empate anula. Certo? Agora indo para a próxima partida, nós teremos aqui o jogo da Chapecoense contra o Brusque. Jogo bem interessante aí, duas equipes catarinenses também. Porém, eu não gostei das odds. Também não vi tendências, né? A Chapecoense é uma equipe que vai mal, mas tem o peso da camisa. O Brusque é uma equipe que está em ascensão, que tem um investimento alto. E aí nós temos aí, ó, a Chapecoense como uma das piores mandantes da competição. Se não for a pior, viu? Eu vou atualizar aqui, ó. Fator casa, Chapecoense, pior time do campeonato, disparado. O segundo pior time é o Náutico, com 13 pontos conquistados. A Chapecoense só tem 8, só venceu um jogo dentro de casa. Enquanto que o Brusque é uma equipe aqui, ó, se vocês forem olhar, é uma equipe que tem um aproveitamento regular, né? Não é tão ruim, mas também não é excelente. De 12 jogos, venceu 2, empatou 3 e perdeu 7. Então, assim, eu não vejo tendências para essa partida. É difícil escolher algum lado aqui também. Eu vou ficar de fora dessa partida. Mais um joguinho aí que eu fico de fora, porque como eu falei para vocês, nós podemos fazer isso por conta de ser sábado, né? Então, aquele jogo que você fica meio indeciso, meio em dúvida, deixa de fora, foca nas outras partidas que são mais interessantes para se apostar. Às 19 horas nós teremos o jogo do Sampaio Corrêa contra o CRB. E olhem só que diferença, né? Nós temos aqui um Sampaio Corrêa que tem um mando de campo muito bom. Sempre que joga dentro de casa, é uma equipe que tem um aproveitamento interessante. Tem um Pimentinha ali jogando muita bola dentro do seu estádio. É um jogador que não viaja para fora, né? Diz que ele tem medo de avião. Também pela idade, para não gerar desgaste para o atleta, ele acaba jogando só dentro de casa. E é muito importante porque o Sampaio Corrêa soma aí, ó, várias vitórias seguidas jogando dentro do seu estádio. Já o CRB é uma equipe que oscila muito, ó, tem uma sequência boa, depois tem uma sequência ruim, e nesse jogo o valor está do lado do Sampaio Corrêa. Eu acredito que ele vença. Se você quiser ir aqui, ó, bem safezinho, bem protegido, o empate anula a 1,45.
é minha sugestão de aposta, beleza? E agora, encerrando a análise dos jogos do futebol brasileiro, vamos lá para o México, né? Lá na América Central, para poder apostar aqui no futebol mexicano, que é uma das melhores competições para se apostar, né? Nós teremos aí o primeiro jogo às 19 horas, Querétaro contra o Tijuana. E o Tijuana é uma equipe que vem dando bons lucros para nós aí no Campeonato Mexicano, uma equipe que o mercado sempre desvaloriza ele, né? E nesse jogo aí contra o Querétaro, nós temos uma odd de 1,70 na dupla chance do Tijuana, né? Querétaro é uma das piores equipes do campeonato. Se a gente puxa aqui a tabela de classificação, ó, lanterninha, não venceu nenhum jogo, 4 empates e tem muito valor essa dupla chance aí do Tijuana. É a sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Às 21h05 nós teremos aí o jogo do Atlas contra o Puebla. O Atlas era uma equipe que poderia render mais nessa competição, mas não vem jogando muita bola, não vem tendo bom resultado. E o Puebla é um time ali que nem perde nem ganha, um time que empata bastante, né? O time que mais empata na competição. Deixa eu confirmar essa informação, é isso mesmo, o Puebla tem 6 empates e o Guadalajara também é um time que empata bastante, também tem 6. E fora de casa, principalmente o Puebla tem 3 empates jogando como visitante, o Atlas como mandante é uma equipe que tem 2 vitórias e 2 derrotas. Eu vejo um jogo com grande chance para empate e nós temos uma dupla chance aqui do Puebla a 1,80, então essa é mais uma dica que eu deixo para vocês, a dupla chance para o time visitante, eu vejo valor nessa entrada. No próximo jogo nós teremos o Monterrey contra o Tigres. No meu ponto de vista, as duas melhores equipes da competição. Monterrey é a melhor equipe, o Tigre logo atrás, não com muita diferença, né? O Tigres tem grandes atletas, tem um brasileiro até que joga lá, né? O Rafael Carioca. E aí, para essa partida, eu vou de Monterrey e com a proteção do empate, né? Porque o Tigres é uma equipe que, fora de casa, ele oscila um pouquinho e o Monterrey se mantém bem consistente, independente de onde jogue. Olha só, Monterrey, 3 jogos, 3 vitórias. Tigres como visitante, 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Então, assim, nós temos um empate anula aqui do Monterrey com odds de 1,49. Então, essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. No próximo jogo, nós teremos aí América contra Cruz Azul. Vai ser um jogo bem tarde, né? 11 horas da noite. O Cruz Azul tem tudo para perder essa partida, porque vai enfrentar o Clube América, que é uma equipe muito tradicional, que se encontrou com bom futebol, está conseguindo fazer bons jogos. O Clube América vai jogar dentro de casa, onde tem um bom aproveitamento. E, né, enquanto que o Cruz Azul é uma equipe que vem oscilando nos últimos jogos, inclusive tomou 4-0 do Santos Laguna, que nem é uma boa equipe assim, né? Então acredita aí que o Clube América vença, essa é a minha sugestão de aposta. E para encerrar aqui o Campeonato Mexicano, nós teremos o jogo do Juárez, do Bravos, enfrentando o Mazatlán. São duas equipes que estão ali, ó, na categoria de baixo do futebol mexicano, né? Não são as equipes mais fortes da competição, estão disputando entre as mais fracas. E para essa partida aí, eu vejo valor no Mazatlán, que conseguiu fazer bons jogos ali nas últimas partidas, já soma 3 jogos sem perder. E aí nós temos uma dupla chance para o Mazatlán, com odds ali, ó, de 1,87 na Betano, sempre a odd que paga mais. Então essa é minha sugestão de aposta, uma sugestão que eu vejo valor aí, Mazatlán, dupla chance, beleza? Então é isso, essas são minhas análises para os jogos de hoje. Foram 12 partidas, das 12 eu passei 10 sugestões de apostas. Duas eu recomendei que vocês não apostem, porque são jogos complicados, e sempre que tiver jogos complicados eu vou estar aqui avisando a vocês, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta alguma coisa, agrega alguma coisa nesse vídeo para que o YouTube possa estar sempre entregando, né? Esse é um canal novo, um canal onde eu estou trazendo palpites e começando do zero, então fortaleça aí para a gente poder crescer cada vez mais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.